Boa noite, amigos e amigas do projeto Falando Ópera e do Ópera no Recife. Então, como toda semana, estamos aqui mais uma noite para desenvolver conversas com pessoas que trabalham com ópera. Mas o Falando Ópera, na verdade, é um desdobramento do projeto Ópera no Recife, que eu e a Karuna, minha amiga pesquisadora, desenvolvemos desde 2015, que já rendeu um livro, o Ópera no Recife. Esse livro já ganhou um prêmio da Academia Pernambucana de Letras, é uma menção honrosa, na verdade, no prêmio Amaro Quintas, sobre história de Pernambuco. E essa pesquisa, ela agora está sendo ampliada, estamos escrevendo o segundo volume do Ópera no Recife, que deve ficar pronto até o fim do ano. No meio desse caminho surgiu a Lei Aldir Blanc e aí tivemos a ideia de fazer o Falando Ópera. E para falar sobre o Falando Ópera, eu chamo Karuna para que ela venha conversar com vocês. Boa noite, Karuna. Boa noite, Sérgio. Boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. A internet hoje parece que está contra nós. O que aconteceu? Agora você chegou, vamos lá. Ai, sério? Bom, sim, eu achei que já estava em cena. Está em cena, está no ar. Certo. Bom, boa noite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava ouvindo o Sérgio começar a falar e pensando que acho que vou sentir falta quando a gente finalizar o Falando Ópera, porque tem sido um momento de muito aprendizado, como foi no nosso último encontro, a conversa com Marcondes e todas as outras, né? Menciono essa porque foi a mais recente. De muito aprendizado, de muitas reflexões e também de muito prazer, sabe? O Falando Ópera é um formato de pesquisa que eu chamo de uma pesquisa aberta. Ele se fez na intenção de compartilhar com vocês o que eu e o Sérgio já desenvolvemos ao longo, né, dessa pesquisa sobre ópera no Recife, que são entrevistas e conversas com pessoas que nos trazem informações muito importantes, como as que vocês vão ouvir hoje, com o Jefferson e a Mary Ruth aqui conversando, e que são informações que, a partir delas, a gente vai caminhando com essa pesquisa sobre ópera no Recife. Então, o Falando Ópera se dá, né, nesse formato de uma entrevista aberta, e a gente convidou pessoas que desempenharam funções que são essenciais, ou as funções mais significativas na construção de um espetáculo operístico. Então, conversamos com compositores, ainda vamos conversar com compositores, mas conversamos com maestros, cantores, cantoras, diretores, e hoje estamos aqui com o Jefferson e a Mary Ruth, que eu convido à tela ou ao palco. A tela é o nosso palco virtual, nesse momento de Era Zoom. Isso. Eu os convido aqui. Eles estão chegando. As cortinas estão chegando. Oi, Isso. Tudo bem, gente? Chegamos. Agora sim. A gente chegou? Chegaram. Sim. Ai, que ótimo. Bom. Que bom. Bom, então, disseram que é um papo, uma conversa, né? Então vamos lá, conversar. Olha só. Já chegou chegando, né? Então, Mary Ruth, a gente tem feito essas conversas começando, né, com a apresentação das pessoas que são convidadas, e essa apresentação a gente sempre pede para que a própria pessoa fala, porque é uma oportunidade também da gente, a partir, né, dessa deixa da pessoa se apresentar, a gente ouvir o que ela tem a falar sobre a sua trajetória e a sua contribuição para a história da ópera aqui no Recife. Falo assim, contribuição para a história da ópera no Recife, porque eu e o Sérgio, como pesquisadores, partimos do entendimento
de que essa história, né, ela é feita, é uma história recente, uma história distante, mas, no caso, a gente está conversando com as pessoas que compõem essa história recente, e ela é feita a partir da contribuição dessas pessoas que foram convidadas para o Falando Ópera. Então, nesse sentido, quando eu peço para que vocês se apresentem, peço para que deem ênfase à relação de vocês com profissional, né, com a ópera. Quem vai começar? Marijuta ou Jefferson? Ladies first. Ladies first, certo? Yeah. Okay. Eu sou uma pessoa que vem da Igreja Batista, então eu sou batista. Então, a minha formação musical fala dela, né? Seminário Batista, Universidade Federal, depois Paré de Educação, e muito cantar em coro, que terminou, cantava de tudo, né? E, inclusive coros de ópera. Então, foi daí que a gente foi indo até chegar na ópera, mas a minha formação musical é federal e o Seminário Batista. E claro que a gente veio, no Seminário Batista, a gente fez muitos coros, que não eram de óperas, mas de oratórios, né? Que já se aproximavam um pouco. Uhum. Jeff. Pronto, eu sou o Jefferson Bento, né? O meu nome tem 2 Fs, só fazendo uma retificação aí. Perfeito. Também eu tive uma origem com a música, né, na Igreja Batista. Na Igreja Batista ela é um celeiro de produzir talentos, não só para a música gospel, a música religiosa, a música sacra, como também para o mundo, né? A gente tem aí diversos cantores que iniciaram aqui. Temos o exemplo mesmo do Miguel Ângelo, que é um cantor de formação musical pelo Seminário Batista, né? Ele foi um bom tempo, cantava na Igreja Batista da Capunga, e há 30 anos, né, ele é cantor muito bem sucedido nos palcos europeus, né? Passando por vários grandes teatros, né, na Alemanha, em Portugal, na Inglaterra também, a apresentação no Japão, e há 15 anos que ele é cantor oficial, residente solista do Teatro de Ópera de Praga. Então, Recife tem esse cenário, esse celeiro musical muito intenso, não só na música instrumental, como na música também cantada, né? Eu sou cantor, tenor, né, formado pelo Conservatório Pernambucano de Música, tive o prazer de estudar muitos anos da minha vida com a professora Elisete Galvão, que é um ícone do ensino do canto aqui no Recife, né? Uma pessoa de uma simplicidade espetacular, mas de um conhecimento, de uma sensibilidade musical extraordinária, né? Depois tive também muitas orientações do professor Jasmin Martorelli, que é um francês, né? Ele é catalão e francês, de origem francesa, mas também com origem de família catalã, e ele contribuiu durante muitos anos, desde a década de 90, né, vindo aqui no Recife, dando muita contribuição para essa área de formação, de preparação de cantores para personagens, né? Então, assim, os professores daqui dão a formação, né, e ele sempre dá esse plus de experiência com cantores internacionais, com a experiência mesmo trazida da Europa, né, porque a Europa tem um berço na música erudita muito mais intenso, né, uma dinâmica muito mais intensa do que nós aqui. Então, a minha formação é no Conservatório Pernambucano de Música, estudei 8 anos de conservatório, com conclusão de curso e recital no Teatro Santa Isabel, e para a gente é um prazer muito grande de ter o trabalho de vocês, porque é um trabalho realmente de registro, de pesquisa e de registro da história da ópera, do cenário da ópera aqui em Recife, né? Exatamente. Isso foi muito importante, essa iniciativa de vocês, do Sérgio, que é músico, da Caruna, que é jornalista, então vocês... Não. Oi? A Caruna é historiadora. Sim, historiadora. Poxa. Então, você não tem formação em jornalismo, não, Caruna?
Não, eu sou historiadora, pesquisadora. Impressionante. Como é que você, com o curso, né, como historiadora, conseguiu ter uma veia muito voltada para essa área do jornalismo, da escrita e tudo? Parabéns, né? Realmente Obrigada. É multifacetada, né? Com certeza. Que bom, né? Então, queridos, a iniciativa de vocês é de uma singularidade, vai ser assim, registro para muitas, muitas gerações, né? Então, assim, nós que somos da Core, a gente percebeu isso, essa ausência de registro da música erudita aqui no Recife, mesmo tendo sido intensa, muito intensa até a década de 90, e houve um grande gap, né, um grande lapso aí na música erudita, principalmente a música operística, porque e principalmente porque ainda do período da década de 70, essas produções, elas passavam por aqui era como se fosse um entreposto, né, e iam para o norte do país, né, para poder fazer as grandes produções lá nos teatros do Amazonas, no Teatro Belém, no Teatro da Paz. E o nosso contato com a música operística foi justamente isso, foi um resgate de uma lacuna aí de aproximadamente 30 anos que não se tinha ópera, né? Foi quando houve a iniciativa da Core, né? Mas aí a gente pode contar, né, que a gente estava... Essa história da gente da Igreja Batista, nós estávamos com um amigo, né, o Cláudio Lízias. Isso, Cláudio Lízias. E o Cláudio Lízias era o regente do coro da Igreja Batista da Capunga, né? E ele nos chamou, ele disse, e nós cantávamos isso lá. Em 2003. 2003. Ele nos chamou para cantarmos, que ele ia fazer uns coros de ópera, ia chamar um cantor do Rio de Janeiro. Que é o Sérgio Vilela, né, que foi um cantor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso. E ele veio justamente para trazer para a gente esse curso, essa experiência de como fazer, porque a gente tem o curso, a gente sempre teve os cursos de músicas aqui, mas não tinha um know-how nessa área da música operística, né? Então o Sérgio Vilela foi convidado e ele fez um curso, aí nesse curso de 2003, que foi desenvolvido dentro da Igreja Batista da Capunga, né? Interessante, uma igreja, né, sacra, uma igreja batista, né, com essa visão e essa abertura para a atividade operística, né? Ele percebeu que Recife tinha um potencial muito grande de cantores, e aí ele lançou o desafio, por que não a gente não montar uma ópera aqui no Recife? Aí foi justamente aí ele falou, eu tenho uma ópera que é a cara de vocês, vocês vão gostar muito dessa Sérgio, ópera. olha, todo um debut, né, um iniciar, né, é importante a gente saber escolher uma obra que seja assim, que caia como uma luva, porque, veja, a gente vindo de um cenário sem histórico nenhum de ópera aqui, né? Há uma lacuna de 30 anos. E você chegar com uma ópera que não de cara, não despertasse nas pessoas que nunca teve gente, nós tivemos pessoas do público que nunca tinham entrado no Teatro São Isabel, nem para ver uma peça infantil, nenhuma peça infantil. E a primeira contato dessas pessoas no teatro para assistir uma ópera em italiano, foi espetacular. A receptividade, o feedback dessas pessoas, as pessoas se divertiam. Eu me senti, a gente sentia, nós como artistas, sentíamos como na época de Mozart, né, que as pessoas, que a ópera era o espetáculo do povão, entendeu? Então foi essa sensação que nós tivemos. E assim, a sabedoria do Sérgio Vilela de escolher uma ópera que assim que encantava, que falava de amor, que falava de situações jocosas. Qual foi a ópera? Foi a ópera do Elixir do Amor. L'Elixir d'Amore. L'Elixir d'Amore, de Gaetano d'Amore. Exato. E aí a gente topou a ideia com o Sérgio nos animou tanto, então vamos. Aí começamos a falar para aquelas colegas nossas que estavam conosco lá naquele curso, na Igreja Batista da Capunga, e eles compraram a ideia também. E daí a gente foi falando para os nossos amigos instrumentistas, e aí a gente resolveu começar a ensaiar essa ópera logo ali em 2003. Foi. Aí, fazer em 2004. Então, em 2003, a gente começou a fazer uns extratos, né? Até para sentir, para ele já ver os cantores, ver mais ou menos os papéis, quem ia fazer o quê no personagem. E em 2004 ele retornou para justamente a gente conseguir finalizar essa montagem e fazer a apresentação.
o interessante é que a ópera teve uma receptividade tão intensa, porque você tinha, além da história ser fantástica, ser muito agradável, muito gostosa de se cantar, ela tinha o aspecto de que cada personagem tinha uma característica muito específica, inclusive o coro, que geralmente o coro de ópera não tem uma atuação, de um modo geral, a gente vê as montagens de ópera, né, as escritas que os compositores fizeram, o coro tem inserções, e no Alexandre Dumont, não, o coro é... Não, o coro é o protagonista. Um personagem, protagonista. Então, Sérgio, ele conseguiu, ele disse, não, já que vamos começar com aquele espetáculo, com aquela narrativa que realmente diga ao povo, ópera não é mistério, ópera não é algo da elite, não, a ópera é coisa do povo. Isso, entendeu? E aí a gente fez, cada um fazendo a sua roupa, cada um sem dinheiro, sem nada, conversando, fomos atrás de amigos. Nessa época lá, aí entrou o Sesc, né? Eu trabalhando no Sesc já, fomos até Zé Manuel, que nos levou a diretora do teatro, porque nem entrava ópera naquele momento lá no teatro, que foi a Leda Nagler, a Leda... Leda Alves. Leda Alves. Nagler jornalista, Leda Alves. E Zé Manuel foi o contato para a gente chegar até Leda Alves para conseguir o Teatro de Santa Isabel. E aí, aí ela perguntou como é o nome aí da companhia de vocês. E a gente já tinha criado um pouquinho antes, né? Companhia de Ópera do Recife, Core, porque a gente precisava ter um nome jurídico. E a ideia o nome surgiu, Companhia de Ópera do Recife, interessante que combinou, vem do termo italiano, da palavra italiana core, né, que é o formato antigo de coração, porque hoje em dia se fala cuore, né, é C-U-O-R, mas o formato antigo, a forma escrita de escrever coração era core. Inclusive tem algumas até na ópera, na música, a gente às vezes eles tolhem o R e fica só core, miocore, né? Então, miocore. Mas, então, justamente veio a calhar, porque era a motivação, a mola propulsora, realmente, dessa iniciativa totalmente assim, de resgate, totalmente sem recurso nenhum, era o coração. Era a única mola propulsora para que um trabalho desse, de grande intensidade, veja, porque são pessoas que têm uma vida, têm trabalho, então, se a gente não tivesse o coração, né, a gente não conseguiria fazer tantas horas de estudo, de trabalho, sem saber que não ia ter uma remuneração no final, e, ao mesmo tempo, ter que dedicar os horários de folga, né, à noite, depois que as pessoas chegavam dos seus trabalhos, a gente ficava ensaiando até 11, meia-noite, e todos os finais de semana. Aí eu vou pegar um parêntese com o Jefferson e dizer que aí a gente chamou Zé Renato, né, que era o maestro que a gente tinha um contato muito próximo, e a gente não tinha lugar para ensaiar, e aí a gente foi para a Polícia Militar. Foi. E a gente ensaiava lá nos corredores da Polícia Militar, e era muito engraçado. É interessante. Se não fosse justamente o coração, a gente veja, a gente se juntou com pessoas que nos apoiaram totalmente, que não tinha nenhuma relação com a música operística. Igreja Batista, né? E a Polícia Militar e o Sesc. E o Sesc, né? O Sesc tem uma veia mais próxima da arte, mas esses dois organismos, nenhum. Então, assim, para você ver como o trabalho, esse espetáculo vai ficar para o resto de nossas vidas, entendeu? Porque é por isso que o trabalho de vocês é um trabalho extremamente importante, porque vocês têm a missão de revelar e de registrar tudo isso. E quem era a Core nesse tempo de 2004? Eram 30 pessoas no coro, Caruna e Sérgio, fizemos 2 elencos, que daí eu acho que eram 6 personagens principais, davam umas 12 pessoas no elenco, mas todo mundo por trás, né? Gente, era gente, viu? E a gente naquele corredor lá do quartel da polícia. Isso. Ensaiando, era a gente, o soldado passava para cá, passava para lá, e a gente cantando ópera.
Que história ótima, que história ótima. Mas é a nossa história, e a gente ficava lá, e as pessoas, aí depois nós fomos para um teatro que é lindo lá dentro que era da Polícia Militar, nós estamos ensaiando dentro desse teatro, né, chefe? Você pode falar melhor, um teatro que tem lá dentro da polícia. Um teatro de 1900, um teatro do início do século XX. Inclusive, ele tem uma fresca de Di Cavalcanti, né? E foi um teatro que foi o teatro do Derby, né? Que é um teatro, que foi palco de grandes espetáculos aqui no Recife. Nossa, inclusive, a gente tá, eu que sou militar, a gente tem, continua perseguindo a possibilidade de conseguir patrocínio para fazer a restauração daquele teatro, né? Que infelizmente já tem muitos anos que está fechado, né? Aí pronto. Então, assim, foi muito, muito especial toda essa experiência, porque não era só um resgate de uma atividade operística que existia há 30 anos atrás, mas também todo esse cenário de agregar pessoas tanto ligadas à ópera, que eram os cantores, né, os instrumentistas, com pessoas que não tinham nenhuma relação com a ópera. É tanto que, por essa experiência, até hoje, as pessoas me param lá no quartel e dizem: quando é que vocês vão voltar aqueles ensaios? Porque o povo ficava encantado, adoravam, porque eu pensava que eles iam se sentir incomodados, né, porque a guarda precisava descansar, mas não, eles ficavam verdadeiramente deliciados com esse momento musical, com esse ambiente musical, num lugar totalmente sem nenhuma relação com a arte, e principalmente com a música erudita, com a arte e com a música erudita, principalmente, né? Então, tudo isso foi muito especial na vida dos cantores que atuaram nesse momento. Primeiro momento. Né? Então, e outra coisa, Sérgio, que foi fundamental para a gente, é porque nas versões que existiram de ópera, antes do resgate da Core com Elixir do Amor em 2004, isso de 30 anos atrás, aproximadamente, não era nada daqui de Recife. Eram produções que passavam por aqui, vinham da Europa ou do sudeste do país, e passavam por aqui, fazia a apresentação e ia embora para o norte. Isso aí, né, chefe? Sem ter a relação com os músicos, com os profissionais, com os artistas da terra, entendeu? Isso, Jefferson, só fazer um intervalo aqui nesse pensamento, porque isso está no livro, que a gente, aliás, esquecemos de falar, Caruna, estamos negociando agora uma edição pela editora da Universidade Federal, que já foi confirmada e ainda esse ano vai sair, porque o livro teve todo um sucesso, entre aspas, e até que foi mesmo, mas hoje em dia ninguém consegue ter esse livro, porque a gente fez uma tiragem muito pequena, que era o que o dinheiro dava. Então, essa parte da história é isso mesmo. Muitas vezes, a gente no livro chama em ópera no Recife e ópera do Recife. Então, nos anos 60, a gente tinha o TOP, o Teatro de Ópera de Pernambuco, que tentava fazer essa ópera com elementos recifenses, né? Mas que depois também se acabou. Eu queria só lembrar que isso a gente está falando de ópera completa, né? Com orquestra e tudo, que nós voltou. Mas a gente não pode deixar aqui fazer o registro da Dionísio, né? Que era da Dionísio, né? O conservatório lá, com o Zé Manuel, Jasmã, que eles faziam com piano, né? Zé Renato Jasmã, que eles fizeram lá no Teatro Beberibe com o piano. Mas aí o diferencial é que a gente... o que é que a gente conseguiu fazer com essa retomada da ópera? Vocês agregaram as pessoas. Agregamos as pessoas. Nós tínhamos representantes. Nós tínhamos representantes da Universidade Federal, representante do Conservatório Pernambucano de Música, Seminário Batista, representante do Seminário Batista, representantes do Centro Musical de Olinda, representante de cantores de criatividade, representante de pessoas da Unicap. Então, federal, a ideia era justamente isso, era dar essa multiplicidade de atuações. Trazer todo mundo isso, e não ficar só os guetos, essa coisa toda que nos grupos, assim começou a Core. Então, e assim nasceu a Core. E o bom que esse resgate, gente, foi tão importante, mesmo sem condições nenhuma, sem a gente tendo que tirar do nosso bolso, investimento, essas coisas todas. Por quê? Porque quando houve, em 2007, a possibilidade da reapresentação do Elixir do Amor, já com incentivo de uma pequena verba do Fucultura, que foi uma verba
disputada por grupos teatrais. A comissão... Jefferson, acho que a gente devia contar para as pessoas que não conhecem que nós fomos para lá, aí a gente ficou de 2004 a 2007 sem poder fazer, porque não tinha dinheiro nenhum. Fizemos só ópera de bolso pelo Sesc, em 2005, As Bodas de Fígaro, pelo Sesc. Em 2006 fizemos Dom Giovanni, mas coisa assim muito curtinha, nos teatros pequenos do Sesc, né? Pelo apoio do Até Sesc. mesmo porque a gente não queria deixar morrer a cena operística, entendeu? Mesmo que fosse uma coisa pocket ópera, né? Mais que... E aí eu tive um encontro com uma ex-professora minha do curso de letras, formada em letras, que foi Teca Carlos. Isso. E a Teca Carlos estava começando, ela tinha, acho que era uma diretoria lá na nossa Quem foi da Católica conhecia que ela foi professora de muito tempo. Muito tempo, na uma Católica, mulher na área extremamente de literatura, maravilhosa. de português. E aí eu encontrei a Teca, minha ex-professora, e ela disse, olha, gente, estou indo para vocês não. E ela tinha visto a gente em 2004 na ópera. Ela disse, vocês não querem colocar o projeto, levarem, que eu estou agora na Fundarp, e aí a gente sabia que as pessoas não conseguiam aprovar, ver essa história, mas aí a gente foi atrás, e só que havia lá nessa época, assim, era para dança, teatro e música. E música era todo mundo junto. Era música popular. Concorria todo mundo junto. Música popular, música erudita, tudo que fosse de música era todo mundo junto. E a gente entrou na 2007, linguagem de teatro, porque não existia linguagem de ópera, né? Isso. E aí o que acontece? Quando a comissão, isso eu fiquei sabendo posteriormente, anos depois, né, quando o colega que me revelou isso estava na comissão, ele já não podia falar, à época, com a questão da ética, do sigilo, em relação aos projetos que estavam sendo analisados. Anos depois, infinitamente anos depois, assim, sei lá, acho que 5 anos depois, ele disse, olha, agora eu posso revelar, porque não já passou mais. E tudo, não estou mais, tudo. O projeto de vocês, para você ver, veja que diferencial, o projeto de vocês ia ser inviabilizado, porque o pessoal de teatro não tinha. Só, a gente vai investir para um espetáculo que só vai ter uma ou duas apresentações, que foi o que a gente conseguiu fazer em 2007, porque não tinha recurso suficiente para fazer uma temporada, quantidade maior. Quando a gente tem esse valor, a gente pode investir em várias peças de teatro, sei lá, pelo menos 10 peças de teatro. Na época, eu acho que foi R$90 mil, uma coisa assim, não sei. Não lembro. 80, né? Porque tem um desconto. Meu Deus, 80 mil. Não, R$80 mil para fazer, olha. Na época, a gente conseguiu fazer com coro de mais de 30 pessoas, com solistas, com orquestra, com até bailarinas, a gente conseguiu. A bailarina Nelma Guerra, ela abraçou também a causa e trouxe as bailarinas do estúdio dela, de danças, para poder também atuar no espetáculo. Isso, um cenário interessante, que essa reportagem da época, a gente disse, é impressionante como eles conseguem atrair o público e prender o público, mesmo com um cenário franciscano, mas com uma representação impecável, com pessoas se divertindo, com o público se divertindo, porque assim, ou a gente investia no cenário e figurino, ou a gente pagava os instrumentistas. Principalmente da orquestra, né? Principalmente a orquestra, né? Aí, então, assim, era uma situação... Ao mesmo tempo, a gente não podia fazer uma bilheteria alta, né, para compensar a diferença, porque a ideia era a formação de plateia. Então, foi isso. Foi justamente esse mix de esforço, de amor, de vontade, de core, que a gente conseguiu... E aí, a gente sentiu a necessidade de fazer algo para a ópera, e aí a gente foi fazer o setorial de ópera, né, em 2008. Aí o que aconteceu? Sim, aí só voltando à ideia da aprovação. Então, estava em vias de ser, não ser aprovado essa edição de 2007, ou seja, em 2006, analisando para a edição de 2007. Aí foi quando uma das pessoas da comissão deliberativa pediu a palavra e disse, eu conheço o trabalho desses profissionais, desse grupo, desses artistas. Eu estava em 2004, quando eles fizeram esse mesmo espetáculo, com uma maestria, com um envolvimento de público, e eles vale a pena a Fundarp, né, por meio de Futura, investir nesse espetáculo, porque, de repente, desse espetáculo vai nascer todo um cenário musical aqui no Recife. E foi justamente um ano depois a gente é chamado pela Fundarp, né, por meio de Futura, para criar o setorial de ópera. Entendeu? Então, é justamente esse legado que a Core quis deixar no Recife, né? De que, falar, né, com esse ponto de partida, nós né, tivemos vários grupos surgiram posteriormente, até hoje aí, né, tem um pessoal
da Federal, que tem feito várias produções em tudo. Então, assim, se não tivesse tido esse ponto de partida, esse pontapé inicial, esse desprendimento das pessoas, essa vontade das pessoas todo, né? de participar, esse grupo todo de atuarem, talvez a gente não tivesse com o cenário que só lembrando que, para a gente chegar a ser setorial, nós participamos de várias comissões lá, nós tivemos que falar em prol da ópera de várias comissões, nós fomos, escrevemos, e assim foi um processo, acho que de quase um ano, né, de a gente criar esse setorial de ópera. Ele não foi assim, não, foi uma coisa que a gente teve. E ao longo do tempo a gente tem sido sempre chamado pela Fundap para poder delinear bem a linguagem, porque senão o pessoal chega trazendo outras vertentes, sei lá, outros formatos musicais e querendo conceituar, classificar isso como ópera. Então, a ópera tem uma linguagem, tem características que identificam, né? Característica de unidade de composição, unidade de texto, toda uma série de características que identificam como ópera. Porque qualquer coisa que difere disso é concerto musical, é cortina lírica, é qualquer outra coisa que não seja ópera. Jeff, então, a gente desculpe. Eu queria só fazer um comentáriozinho, aí você complementa, assim, só dizendo que... Desculpe estar falando tanto, viu? Assim, espero que não esteja atrapalhando. Não, mas você está sendo incrível. Que não esteja atrapalhando sei lá, a dinâmica. Não, que vocês... gente, olha... Não. Mas pode interferir, viu? A gente quer contar como foi que aconteceu, né? E também prestigiando os nossos colegas todos que estavam lá conosco, os cantores, Zé Renato, Márcio Delange, nosso diretor, que depois em 2007 estava com a gente, e sem falar, lógico, né, Nicésio, né, que sempre conosco, todas as pessoas. E orquestra, viu? Porque se não falar na orquestra, eles ficam chateados, viu? O pessoal da orquestra. Eles foram sempre grandes parceiros. Grandes parceiros. Sim, diz aí, Carolina. O que eu ia só comentar é que a pesquisa que a gente desenvolveu e que resultou no livro, que foi lançado em 2018, sobre ópera no Recife, foi o primeiro ano que se incluiu pesquisa no edital da Funcultura dentro de ópera. Então, foi o primeiro projeto de pesquisa em ópera aprovado no edital do Funcultura, que é um resultado desse trabalho de vocês. Então, falo isso para mostrar que foi muito importante, né? Assim, vocês terem feito essa ópera e depois terem batalhado e se empenhado em incluir ópera dentro do edital e criar o setorial de ópera, e que isso gera muitos frutos, né? E tem uma parte... Caruna, tem uma parte que a gente fez lá como no setor de ópera, isso de pesquisa, mas tem um que é bem interessante, que é de a pessoa estudar, o cantor poder estudar em outra, e a gente não vê as pessoas fazendo isso, viu, Sérgio? Mas um cantor pode ir através de residência. Tem residência do cantor, ou do instrumentista, e de uma companhia, né, que a gente deixou e criou lá no setorial, que é bem bacana isso. Porque justamente o formato, as ações, né, dentro do setorial de ópera eram bem simples, era só espetáculo, apresentação do espetáculo. Aí depois, ao longo do tempo, e tudo na vida tem que ser aprimorado, a gente foi vendo a necessidade de ter também uma parcela dessa verba que financiasse um estudo, uma residência. Essa área da pesquisa também foi uma coisa que a gente trouxe. É importante ter também um viés de pesquisa, porque para que pessoas profissionais, historiadores e músicos ligados a essa parte de querer do registro, possam registrar também o setorial. Porque senão, se a gente ficar só nas apresentações, as apresentações elas são interessantes, mas elas não demarcam toda uma história, como vocês podem fazer, como estão fazendo com muita maestria no livro que foi editado, o primeiro livro, que já vem aí a próxima edição. Então, assim, é fundamental o trabalho de vocês, até mesmo para a continuidade do setor. Porque se vocês resistem... isso se vocês resistem, vocês deixam marcado, vocês deixam registrado na história do nosso estado, da nossa cidade, essa atividade, entendeu? Então, é isso que eu ia falar aquela hora, que a gente é muito agradecido, não só pelo reinício da ópera com o Core, que eu sempre achei esse nome fantástico, né? Mas também
por essa atuação política que vocês tiveram, que isso é uma atuação política. E isso é exatamente o objetivo do Falando Ópera, é a gente dar visibilidade a essa história invisível, né? Porque vocês dois, por exemplo, têm uma parte muito visível na história da Ópera do Recife, que são as apresentações, né? Mas também tem uma parte da história invisível e que está sendo importantíssimo que as pessoas conheçam. É realmente muito, muito importante o que vocês estão falando. Muito legal mesmo. Assim. Eu queria lembrar, assim, uma vez que aconteceu, foi em 2010, quando a gente estava com o Morcego. E aí, o ano passou e o dinheiro que tinha lá para fazer o Morcego não dava para a gente fazer. E terminou passando o ano e a gente não conseguiu dinheiro para poder levar a ópera. E aí eles disseram, vocês perderam o prazo, vocês não vão poder fazer. E a gente, não pode ser assim, né? A gente não pode, a gente tem que fazer. E aí foi muito bacana, porque a gente levou para uma reunião lá na Fundarp, nós dois, Renato, Getro, minha irmã Marileia, que é sempre parceira nesse trabalho de ópera, mais os coristas e mais o pessoal da orquestra. Então, nós fomos lá para falar com o presidente da Fundarp, com a Comissão de Cultura da cidade do Recife, com a Comissão de Cultura da cidade do Recife, que existia a ópera no Recife e que precisávamos ser ouvidos, e foi, assim, um momento maravilhoso, porque era cheio de pessoas de outras áreas, e a gente conseguiu mostrar com todos que estavam lá, falou Jefferson, Zé Renato, que fez um discurso bem grande, eu me lembro bem desse dia, e que nós conseguimos mostrar esse nosso trabalho para toda aquela comissão, e havia muito, sei lá, Instituto Arqueológico, eram várias pessoas de vários setores de cultura do Recife, foi muito bom, isso foi um dia muito bacana. Memorável mesmo. Memorável. Porque essa parte da história, normalmente, ela passa despercebida, ela acaba passando esquecida. Então, veja que oportunidade ótima estamos tendo hoje de poder gravar essa entrevista, que vai ficar no ar, vai ficar disponível durante 10 anos, no mínimo, que a Lei Aldir Blanc, ela obriga que todos os produtos fiquem disponíveis durante 10 anos nas redes sociais. Sim. Então, eu estou achando fantástico isso que vocês estão falando. Inclusive, eu só queria aproveitar e falar para as pessoas que estão nos assistindo que vocês podem fazer perguntas também. Né? A gente tem essa parte das perguntas que a gente sempre esquece de falar e sempre tem gente que fala, mas podem ir fazendo as perguntas que nosso monitor Herbert vai dando uma separada e daqui a pouquinho a gente Quem está nos ouvindo já viu que nós dois gostamos muito de falar, né? Então, quando a gente chegava nas comissões, a gente falava, sabe? A gente falava, nós dois somos ótimos de falar. E, assim, eu queria aproveitar agora para a gente dizer o que foi que a Core fez nesses anos, né, Jefferson, fazer esse registro. E a gente ficou de 2004 a 2016 direto fazendo ópera de bolso. Nós também trabalhamos com as cantoras lá professoras de canto do conservatório, fazendo projetos como Core, né? Fizemos projeto com o Grupo Alegreto, mas nós não paramos nenhum ano. De 2004 a 2016, fizemos todos os anos trabalho. Ou era ópera completa, ou era de bolso, ou era um trabalho erudito. Algumas outras vertentes, por exemplo. Trabalhamos também com um grupo, como ele falou, as 4 sopranos em concerto, né, nas igrejas. Então, assim, o grupo do Alegreto, que é um grupo que trabalha a música da Renascença, Renascença início do Barroco. Então, a gente procurou, fizemos também o Projeto Salão Nobre, né, porque a gente foi convidado pela Teatro São Isabel para, aos domingos, ter apresentações de música no Salão Nobre. E depois eles áreas de óperas, ou duetos, ou trio de óperas. A gente fazia então, lá. assim, a Core, ela, enquanto ela não estava fazendo as produções, as apresentações de ópera, a gente estava fazendo também outros formatos de apresentação da música erudita, para que sempre tivesse movimentando o nosso público, o público da cidade, e a cidade tivesse envolvida com esse cenário musical erudito, né? Então, a gente gostaria de fazer também esse registro. Né? Olha, fizemos pelo Sesc também Ópera Triunfo, de 6 anos direto,
Isso eu gostaria direto. que você falasse um pouquinho, porque isso é uma informação muito nova. Justamente, o que acontecia? E também eu vou falar um pouquinho e Mary complementa. Sim, diz. É ópera fora do Recife, assim, eu acho que isso é importante mostrar que a Core trouxe isso para Pernambuco, justamente, né? Então, outra coisa que a gente procurou fazer, justamente, a ideia também foi interiorizar a ópera em Pernambuco, né? Não ficar somente com a apresentação na capital, né? E aí nós levamos, olha, interessante, Caruna, eu tô com colegas que estão, todos os que estão acompanhando, ouvindo, entendeu? Pense numa experiência totalmente especial de você chegar numa cidade interior em que as pessoas só estão acostumadas a ouvir forró, a ouvir aqueles espetáculos que às vezes a prefeitura promove, né, de povão e tudo, e chegar e a gente imaginar, eita, eu acho que vai ter, sei lá, talvez só a pessoa do SESC, porque geralmente a gente sempre fazia essa parceria com os teatros do SESC, né? O SESC Pernambuco sempre foi parceiro muito conosco aqui, por meio do Zé Manuel, que sempre foi um grande incentivador do nosso trabalho. E aí a gente chegava nos teatros, geralmente era o final de semana, porque a gente procurava também ver como era a dinâmica da cidade, né? Às vezes a gente procurava também ter até algumas informações, porque como a gente trabalhava muito óperas cômicas, né, então a gente aproveitava também para ver algumas situações específicas da cidade, porque o que a gente fazia? Nos diálogos, ou seja, naquela parte dos recitativos, a gente evitava fazer na língua original. A gente só entrava na língua original, que é com transmissão por legenda, né, tradução por legenda, quando era na parte cantada, porque aí fica muito mais, para manter a originalidade, né, da composição da obra, né? Mas os recitativos a gente transformava em textos falados, textos discutidos, textos brincados. E aí, nesse momento, a gente tinha a oportunidade de sempre trazer um elemento jocoso da cidade, um elemento interessante da cidade, até mesmo para poder criar quebrar essa parede, essa quarta parede que tem essa distância entre os cantores, os artistas que estão no palco com o público. Então, as pessoas participavam, riam. É interessante demais. Sabe o que me ocorreu agora? Que isso ainda é influência de Elixir d'Amore. Porque a história do Elixir d'Amore, Caruna não é da música, então às vezes quando aparecem essas coisas eu sempre explico para ela e agora para todo mundo. A história do Elixir d'Amore é exatamente um cara que chega numa cidade do interior da Espanha, né, para vender um elixir do amor. Então eram aqueles carroceiros que saíam vendendo tudo, explicando, e é muito divertido. A trama que acontece toda na história do Elixir do Amor é muito, muito, muito engraçada. Eu acho que vocês dois estavam querendo repetir o Elixir do Amor aqui pelo interior. Mais ou menos, isso é o Elixir do Amor. De Diessa, eu falava isso pra gente, professor Diessa, de vocês com o Elixir do Amor. O Elixir do Amor. Diessa, eu sempre falava isso pra gente. O Elixir do Amor com o espírito nordestino. Isso. Era justamente o vendedor, né, que a gente vê muito na cidade do interior, aquele vendedor que vende, né, na feira de Mangaio, que vende garrafada, de tudo, panela, garrafada, tudo. Aí a experiência foi muito boa. Por quê? Porque a gente imaginava, meu Deus, como é que a gente vai conseguir ter público, atrair o público de uma região que nunca, talvez nem tenha ouvido falar na palavra ópera na vida deles, né? Então, assim... Isso também é muito importante, porque as pessoas têm essa ideia de que eu preciso entender o negócio. Você vai entender. Porque é uma coisa elitista. Não é elitista. Né? Espero que o poder público e as pessoas todas entendam. Percebam isso, é verdade. Mas assim... E outra coisa... Sim. Outra coisa que a gente sempre discutia isso com a Fundap, com o pessoal da área de cultura. Gente, se Recife é uma cidade, Recife tem uma característica de ser multicultural, a gente tem que ser multicultural em tudo. A gente não tem que só valorizar a cultura regional, porque eu adoro maracatu, adoro o coco. A gente tem que dar oportunidade para que as pessoas tenham acesso a todas as linguagens, a todas as variáveis de linguagem, entendeu? Então, assim, é ser muito restritivo, restringir muitas pessoas ao acesso amplo da cultura, entendeu? Exatamente. Então, é interessante, por exemplo, em Arco Verde mesmo, o projeto inicial era fazer dentro do teatro do Sesc de Arco Verde. Mas... meu filho, foi tanta gente em busca desse espetáculo. Porque o que é que ele fazia? Eles começavam a distribuir
dias antes, né, para poder ter mais ou menos um reflexo do público, para a gente não ter surpresa. E não deu outra. A gente teve que, praticamente um dia, ter que mudar todo o esquema e ter que fazer na área externa, numa escadaria dentro do próprio Sesc. Ficou feito como... Olha, que coisa linda! Né? Então, porque não tinha, era um teatro com 150 pessoas e tinha mais do que o dobro disso, entendeu? E teve muita gente que não conseguiu ter acesso a esse espaço porque a procura era grande. E assim, Sérgio Garona, sempre tivemos espetáculos com casas lotadas. E teve uma época que o Funcultura fez fazer 8 apresentações. Ali tinha que fazer 8 apresentações, e a gente fez 8 apresentações com casas lotadas todas as noites. Então, realmente, até Renato falou, as pessoas vão. Qual é o problema? Que nem todo mundo escuta falar de ópera, porque, veja, nós, quando estávamos procurando patrocínios e fomos para esse patrocínio de cervejas que eles patrocinam, tentando, é que eles querem patrocínio de coisas que tem 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, e nós temos que fazer dentro de um teatro que tem uma limitação. Então, essa limitação do teatro, de força, essas coisas, então a gente não consegue colocar para esse número de pessoas, isso é um grande problema para conseguir patrocínio. Mas nós fizemos a Cavalaria Rusticana lá no Dona Lindu, na área aberta, e foi, na parte da esplanada, porque como sempre, acho que como a gente estava, aquela coisa, formação do plateia, cada vez mais que você vai se apresentando, as pessoas vão vendo o trabalho, vão sempre buscando assistir as edições dos espetáculos que você vai realizar. Então, eles perceberam que não ia ter condições de só 500 pessoas na parte interna do teatro, tiveram que fazer na esplanada, naquela parte que abre para a área externa, né? Então, assim, a experiência com o interior foi muito interessante. Como era em Triunfo, né? Do lago, numa barca para a cidade toda, inteira. Sim. Contem isso, por favor. Ópera Triunfo, como era. A Ópera Triunfo, o que acontece? O Sesc já tinha Tem um Sesc Triunfo, um Sesc Hotel. Lá. No Natal, o Sesc já tinha uma tradição de promover durante o mês inteiro de Natal, de dezembro, apresentações artísticas, mas geralmente sempre eram apresentações artísticas regionais, né, com música regional e tudo. Aí o que acontece? Como o Sesc tomou conhecimento, né, já via nossos trabalhos com tanto a ópera no Teatro Santa Isabel, como também os formatos compactados de ópera nos teatros Sesc, e também o que aconteceu? O presidente do Sesc, o doutor Josias Albuquerque, ele foi para o sul do país, Gramado, onde tem aquele Natal Luz, e gostou da ideia dos cantores estarem num palco montado dentro do lago, né, lá em Gramado, e fazendo apresentações operísticas, né, apresentações de música erudita no meio do lago. E aí ele replicou esse projeto, essa ideia, lá em Triunfo. Quem já foi em Triunfo sabe que Triunfo é como se fosse... são sete colinas, é uma cidade que cresceu, né, no entorno de 7 colinas, e no centro tem uma depressão, né, que tem... No centro dessa depressão tem um lago que foi formado ao longo do tempo, e esse lago é bem grande, né, um lago da cidade que tem um teleférico e tudo, e aí eles montavam, né, um palco, e aí nesse palco a orquestra ficava em outro palco e os cantores iam para o palco central, no meio do lago, e faziam os espetáculos. Isso já dá praticamente uma ópera. Essa montagem em Triunfo já é praticamente um cenário de ópera, né? Impressionante. Mas era muito... Imagina, gente, era cantores dentro de uma barca, fios cantando, a orquestra ficava fora. E aí a gente tinha o nosso querido amigo Sueldo Regeno, que infelizmente nos deixou, né, esse ano, Sueldo Fernandes. E Sueldo era o regente desse trabalho. Ele fazia os arranjos e regia a orquestra, entendeu? Então, assim, foram 6 anos consecutivos. 2006 a 2012, fazíamos todos os anos. 3, 4 dias de ópera lá dentro desse lago, para todas aquelas cidades vizinhas dali. E aí
era um acontecimento da cidade, né? As pessoas se reuniam, aí as pessoas... Davam até autógrafos, meninos. As pessoas nos chamavam para no final do espetáculo ir jantar com eles na ceia natalina e tudo. Olha, foi muito legal. Nossa, gente, muito, muito legal mesmo. Pena que a gente tem um tempo limitado, mas vocês dois realmente hoje contribuíram muito, muito para a pesquisa, e eu acho que para todos os amantes da ópera e desse projeto todo que a gente tem. Ou seja, eu só queria dizer a vocês que a gente continua com o nosso... pensando sempre em ópera também nessa parte política, nessa parte de ter um grupo formado, todas essas coisas, a gente continua lá no setorial de ópera, e a gente continua lutando por incentivos, a gente sabe que o que tem não é ainda possível, não é? E a gente, nessa parte, nós paramos em 2016 por causa de nossas vidas, mas nós não paramos a core, viu? As pessoas sempre perguntam. A gente deu um tempo pela nossa vida, né? Eu estou entrando na área de direito, o Jefferson lá. Eu fui galgando outras funções na minha corporação porque era difícil demais, porque terminava um espetáculo, Sérgio e Caruna, e os colegas, todos que estão nos ouvindo, e a gente muitas vezes só dava uma semana de pausa e começava novamente a sair de outro espetáculo. Esse é o resultado. A gente passou 11 anos de nossas vidas sem ter vida. Entendeu? Assim, porque como vivendo em função disso, né? Justamente, sem ter vida, assim, além da música, né? Porque o que acontece? Enquanto tem muitas pessoas que ensaiam de manhã, tem o seu horário reservado, a gente não, passa um dia todo de uma jornada de trabalho pesada, cada um nos seus trabalhos, para chegar à noite e ter que ter energia para ensaiar espetáculo. Todo final de semana, sábado e domingo, envolvido com ensaios. Então, chegou um tempo que a gente não conseguia mais, estava sendo assim, muito pesado. Meire iniciou o curso de Direito, aí ficou muito mais difícil para poder dar continuidade. E eu também comecei a ter os meus compromissos, sempre já tive os compromissos de trabalho, mas cada vez mais estava necessitando de me envolver mais com o trabalho. Tanto que agora, por exemplo, para chegar agora para a live, eu cheguei do trabalho, nem comia, só engoli, comi uma banana, alguma coisa assim, para poder conseguir ter energia, né? Com açúcar no sangue, Se eu não tivesse comido essa banana, para vocês falarem mais, né? Não, mas foi ótimo, gente. Foi ótimo. Então, assim, foi difícil. Foi um período muito difícil, mas valeu a pena, porque está aí, está o setor montado. Então, as pessoas continuam realizando, né? Então, a gente precisava... E uma coisa importante dizer é que agora o Zé Manuel está num cargo também muito importante dentro da prefeitura. Vamos ver se ele consegue continuar incentivando essa manifestação artística já. Né? Ele já tem essa boa experiência que a Core propiciou para eles. Então é isso, a gente precisou de ter esse momento, mas valeu a pena. Que foi que a Core fez. E vamos dar continuidade, mas assim que as nossas vidas voltarem um pouco mais ao normal, né? A gente pretende dar continuidade aos nossos espetáculos. As pessoas cobram demais, os músicos, instrumentistas. Era isso que eu ia dizer. Eles gostam da forma da gente trabalhar, porque é uma forma democrática, uma forma... A gente sempre é muito cuidadoso com a questão técnica, com aprimoramento. A gente sempre está em busca do aprimoramento. Então, eles se identificam muito com a nossa forma de trabalhar, né? Uma forma muito participativa e tudo. Aí eles sempre cobram. Gente, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão retornar? Está fazendo muita falta, a gente sente muita falta da maneira como vocês trabalham, da maneira como vocês valorizam os cantores, da maneira como vocês visualizam o espetáculo, da leitura como vocês fazem do fazer arte, entendeu? Então, isso é muito bom, porque significa que foi um trabalho que marcou, né? Que marcou e que deixou frutos muito bonitos. A gente não conversou aqui hoje sobre isso, mas o Jefferson também canta, né? Assim, a Core é uma companhia. Não, a minha dificuldade maior é justamente essa, porque além de fazer a produção juntamente com ele, eu também sempre interpreto personagem. Quando chegava nas 2 últimas semanas, ele já não fazia mais nada de produção, ficava tudo comigo para que ele pudesse ter um tempo. Tanto que às vezes tem gente que me chama de Nemorino, porque era o personagem que eu interpretava no Às vezes o pessoal, Nemorino, em vez de chamar meu nome, chama de Nemorino, porque ficou marcado aí o Nemorino.
Certo. Mas, então, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando, nos dando, entendeu? Assim, eu fiquei lisonjeado, nós, eu e Meire, ficamos lisonjeados, porque a gente já está há alguns anos, desde 2016, afastados do cenário operístico, né? Mas vocês, como excelentes pesquisadores, excelentes profissionais que são, não deixaram passar em branco, né? E nos convidaram para esse projeto tão lindo, né? Eu queria agradecer aqui todas as pessoas que sempre estiveram com a gente, né? Isso. Minha irmã Marileia, Zé Renato, Jasmã, Márcio... Os professores de canto, os cantores, os instrumentistas, nossos queridos colegas. Todo o pessoal da Contrarregragem, Tiago de Santa Isabel, que é nosso parceiro maravilhoso. Os palcos do Sesc. A Polícia Militar. A Polícia Militar, claro. Isso, olha só, a gente agradece tanto. O Jefferson cantou, inclusive, no lançamento, né, do livro. Eu acho que foi. Para mim foi uma honra, coisa viu? Assim que para a gente ficou também como uma marca muito linda. História, né, que a gente faz, né, na nossa cidade. Né? Quando eu estava fazendo a pesquisa para a escrita do livro, eu fiquei bem impressionada com a organização de vocês em relação ao arquivo da memória da Core, sabe? Eu quero dizer que isso também é muito importante, assim, vocês têm a clipagem de todos os espetáculos, vocês têm isso bem organizado e, como pesquisadora, eu peço, assim, que vocês, né, guardem, continuem guardando. Sim, e a gente tem também da Ópera Triunfo, né? A gente tem da Ópera Triunfo, a gente tem nossa passagem lá no Salão Nobre do Santa Isabel, nós temos os registros de todos que fizemos lá no Salão Nobre do Santa Isabel. Enfim, todos esses locais que nós falamos, nós temos os registros. Uma coisa que eu acho importante também falar é assim, quando a gente fez o primeiro livro, chegou uma hora que a gente, porque pelo Funcultura não precisava editar um livro, eles só queriam a pesquisa. Mas a gente achou o material tão rico, que a gente pensou, não, isso tem que virar um livro. Só que daí tinha que estar dentro do orçamento do valor que a pesquisa tinha dado, né? Então a gente tirou uma boa parte, principalmente do material iconográfico, porque não dava, simplesmente não tinha dinheiro para fazer aquele livro inteiro, tanto que fizemos uma proposta de um segundo volume, de uma continuação, foi aprovada. Então, muitas coisas a gente acha que podem entrar nesse segundo volume. Essa história da pesquisa de Triunfo, por exemplo, da Ópera de Triunfo, eu nem lembrava disso. Acho que você tinha comentado, mas eu não lembrava. Então, é importante mesmo que a gente registre isso, essas coisas no Salão Nobre, porque são atividades de formação de público, de plateia para a ópera, né? Que ao longo da história do Recife elas aconteciam esporadicamente. Então vinha lá a Mariana Anderson pela Sociedade de Cultura Musical, vinha a Carol Bryce, vinham várias cantoras americanas, vinham vários corais. Imagine que veio aqui para Recife o coro dos Cossacos do Dom, veio os meninos cantores de Viena, vinham para cá. Então as pessoas acabavam não vendo ópera, mas acabavam vendo arte de uma outra forma. E isso tudo, eu acredito, foi criando o multiculturalismo que a gente tem aqui. E vinham ópera também, né? Porque também vinha ópera, também havia ópera. Né? Eu acho que nunca deixou, assim, de haver aqui e ali espetáculos, mas como eles disseram, espetáculos de fora, vez ou outra, uma montagem pontual de um espetáculo aqui, por exemplo, Bastien, né, que foi feito na década de 90, 80. Ou, como a gente descobriu outro dia, Luiz Schiavo, que foi com regência do... Tinha o pessoal da Paraíba, né? Tinha o pessoal da Paraíba, não é? Tinha o pessoal da Paraíba junto. Então, assim, essas coisas esporádicas, elas são importantes, mas é muito importante que a gente tenha grupos como o Core. Como o Core, não é? Tem esse amor pela coisa. As características principais da nossa visão de trabalho era justamente agregar pessoas de diversos setores, do canto, da música instrumental, era também inserir na orquestra os meninos aqueles meninos bem talentosos de comunidades como o Coque, como Joana Bezerra, que era uma forma também social que a gente tinha de
de trazer no projeto, né? E as contrapartidas dos meninos da educação, da Secretaria de Educação, que entrou com contrapartidas, levando a ópera... Todo esse pré-estreia a gente sempre fazia para as escolas, escolas, entendeu? Porque era até o nosso termômetro para saber se o espetáculo estava sendo atrativo, né? Se a gente conseguia concentrar crianças 2 horas no espetáculo, então é porque a gente fazia a pré-estreia com as crianças do Estado, a gente trazia, como eu trabalhava trabalho, né, até hoje lá na Secretaria de Educação, a gente trazia ônibus lotados de crianças. E outra coisa também, Sérgio, era de valorizar o talento pernambucano. Para a gente, é interessante trazer pessoas de fora, né, para trazer um pouco de experiência de fora, mas principalmente a valorização do artista pernambucano. Para mim, não é interessante trazer um virtuoso de fora, sem eu valorizar a prata da casa. Porque se eu não dou espaço a essa prata da casa nunca vai conseguir ser um expoente. Exatamente. Então, a gente, junto a isso, como precisava de ter o apoio, o aprimoramento técnico, a gente sempre buscava pessoas para que desse esse plus aí na área da preparação do personagem. Porque temos que ter consciência de que se existe uma pessoa que sabe mais do que a gente em alguma coisa, temos que aprender com ela. Então, esse intercâmbio com o Jasmin, essas coisas todas são fundamentais para que a gente desenvolva os artistas aqui. E como você falou bem no começo, Miguel Ângelo é um exemplo claro. Né? Sabe? O cara estava aqui do nosso lado e hoje é cantor profissional em Praga, uma atividade profissional. Ou seja, é possível e a gente só tem a ganhar com esse intercâmbio, com essas coisas. Né? Meus queridos, temos que encerrar, infelizmente. Puxa vida. Infelizmente, a gente passaria a noite aqui também conversando com vocês. Ouvindo, né? Conversar dessa parte mais política, mais educativa da ópera, né? Que eu acho que também precisamos, né, estar com isso sempre, que nós gostamos muito de falar desse lado também, como vocês viram, né? De abrir espaço. Fundamental. Nós vamos ter que dar um jeito de estender essas lives, porque eu estava pensando coisa. Agora. É verdade. É porque a gente é tanta informação que eu fico falando. Eu fico aqui falando e olhando o relógio. Ai, meu Deus, eu vou ter que falar tudo. Não, mas é muito importante. Eu fico pensando se a gente tivesse feito, por exemplo, algo gravado assim com Guedes Peixoto, sabe? Pois é. Que Guedes foi o mestre do top. Muito tempo. Isso, que faleceu ano passado, para quem está nos assistindo e não sabe, não conhece, Guedes Peixoto, né, é uma figura que marcou também a história da música, né, aqui no Recife, na sua função de maestro. A orquestra do Recife. Mas é isso, então, gente. Foi um prazer. Obrigado e parabéns pelo trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo. Parabéns, Sérgio, parabéns, Caruna. Obrigado por terem vindo e colaborado, tá bom? A gente sempre está à disposição, viu? Sempre que precisar, estamos aí. Tá, joia. Terça-feira que vem tem mais. Às 19 horas. Tá? Vai ser 19 horas, né? Nas terças é 19 horas, às quintas é 20 horas. É 20 horas. Tá bom? Um abraço. Obrigada a todos que nos ouviram. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.